Então, hoje, dando continuidade à nossa aula 7, que a gente iniciou ontem com o conceito de sequências numéricas, e iniciamos também o conceito inicial de progressão aritmética, que é uma parte da sequência, ou seja, é uma sequência específica. Então, pessoal, na aula de ontem a gente abordou o que é essa progressão aritmética, demos uma observada ali na parte do termo geral dessa progressão, e hoje a nossa ideia é continuar e iniciar com o termo, com o contexto ali de interpolação aritmética, e depois passar para a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então, olha só, voltando então lá na apostila, na aula 7, a interpolação aritmética. Então, o que significa essa interpolação aritmética? Então, olha só, pessoal, a interpolação aritmética nada mais é do que inserir meios aritméticos em uma sequência com o intuito de obter uma progressão aritmética. Nossa, professor, o que é isso? Por exemplo, você tem um termo inicial na sequência, por exemplo, 2, e você desconhece alguns termos posteriores a esse 2, e você sabe, por exemplo, o último termo dessa sequência. Então, observe, você tem o valor inicial e você tem o valor final dessa sequência. A interpolação serve para a gente adicionar ou inserir esses meios aritméticos para depois a gente obtenha uma progressão aritmética. Então, depois que você inserir os elementos aqui, você terá uma progressão aritmética. Então, você tem dois termos fixos nos seus extremos, ou seja, no inicial e no final, e os meios aritméticos estão no centro dessa progressão. Então, observe o seguinte, que aqui é 2, automaticamente você já conseguiu pensar que aqui é 4, que aqui é 6, aqui é 8, e por fim chegamos aqui no 10. Por exemplo, pessoal, uma coisa bem interessante que entra na parte de propriedades de uma progressão aritmética, quando você não consegue observar e imaginar quem são os termos que você irá completar para obter uma progressão aritmética, por exemplo, você tem aqui o 3, dois termos aqui, e, por exemplo, aqui seja 15. Só um exemplo, tá? E você não consegue descrever aqui quais são os elementos que compõem para formar essa progressão aritmética. Quando isso acontece, pessoal, existe uma propriedade da progressão aritmética que a média aritmética dos seus extremos nos dá o termo central. Ou seja, nesse caso aqui, o primeiro termo aqui é o nosso A1 e o último termo aqui é o nosso A5. A1, A2, A3, A4 e aqui o A5. Quando eu obtenho a média entre o A1 e o A5, média aritmética é a soma dos elementos sobre a quantidade de elementos. Então, o A1 mais o A5 dividido por 2 dá o termo central. Quem é esse termo central aqui? É o nosso A3. Então, o A3 será igual ao A1 mais o A5 dividido por 2. Então, olha só, quem é o A1? O A1 é 3, mais o A5, que é 15, tudo isso aqui sobre 2. 3 mais 15 é 18, dividido por 2 é 9. Então, aqui o termo central será 9. Aí, pessoal, você pode executar esse mesmo processo aqui utilizando o A1 e o A3 para encontrar quem? Para encontrar aqui o A2. Então, eu sei aqui que o A2 será a média aritmética entre o A1 e o A3. Então, olha só, o A1 aqui eu tenho 3 unidades, mais o A3, que é 9 unidades, sobre 2. 3 mais 9 é 12, dividido por 2 é 6. Então, aqui o A2 é 6 unidades.
Posso também, pessoal, determinar o A4 aqui. O A4, nesse caso, será o A3 mais o A5. Então, o A3 mais o A5 dividido por 2. Então, o A3 é 9, mais 15 dividido por 2. 15 mais 9 é 24, dividido por 2 é 12. Então, observe aqui que o A4 é 12 unidades. Então, olha só, quando eu tenho o primeiro elemento e o último elemento, e tenho elementos sem completar, você tem meios aritméticos. Então, a interpolação aqui serve para você transformar essa sequência em uma PA. E aqui eu já mostrei uma propriedade para vocês, que a média entre dois extremos é o termo central. Então, observe, se você tem dois termos extremos, você consegue determinar o central. Então, nós podemos deduzir que temos uma sequência, por exemplo, A, B, C, D, por exemplo, A, C, D. Isso aqui sendo uma PA, nós podemos deduzir que o nosso B nada mais é do que a soma do A mais o C dividido por 2. Podemos deduzir que C é igual a B mais D sobre 2. E assim sucessivamente. Então, observe, se você tem dois extremos, você consegue determinar o termo central. Então, isso é importante que vocês observem. Outra coisa, pessoal, bem importante que a gente vai observar agora é a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA serve para você adicionar todos os elementos da PA. Aí, pessoal, para você determinar a soma dos elementos dessa PA, você tem uma equação para determinar isso. Então, você tem uma expressão que serve para você calcular a soma dos termos de uma PA. Por quê? Porque se você tem uma PA, por exemplo, 2, 4, 6 e 8, e eu quero ter a soma dos 4 primeiros termos dessa PA. Claro que essa PA sendo pequena, somente com 4 elementos, é fácil de determinar a soma dos termos. 6 mais 4 é 10, mais 8, 18, mais 2 aqui é 20. Então, a soma dos 4 primeiros termos de uma PA é 20. Aí, pessoal, lá na antiguidade, um certo dia, numa sala de aula, um professor perguntou para os seus alunos qual é a soma dos primeiros 100 números naturais excluindo zero, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até chegar no centésimo. A soma dos 100 primeiros, excluindo zero. Aí, pessoal, um certo menino, tá, com menos de 10 anos, um matemático famoso, que é o Carl Friedrich Gauss, conseguiu determinar a soma desses elementos, sendo 5.040 de forma surpreendente, com uma velocidade muito rápida. Aí, baseado nesse estudo de Carl Friedrich Gauss, é que surgiu a soma dos termos de uma PA. Então, observe como que Gauss conseguiu deduzir essa adição desses elementos. Então, nós tínhamos uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, 98, 99 e aqui 100. E eu quero descobrir a soma desses elementos. Observe que não é tão simples de determinar como eu determinei a soma dos 4 primeiros. Observe que agora eu tenho 100 elementos dentro dessa sequência. E é muito mais complicado de você ir adicionando um por um. É aí que ele adicionou as parcelas dessa sequência. Ou seja, ele deduziu o seguinte, que a soma
entre os extremos aqui é sempre a mesma. Observe. 1 mais 100, 101. 2 mais 99 também é 101. 3 mais 98 também é 101. E assim sucessivamente. Então, 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98 também é 101. 4 mais 97 também é 101. Então, observe que a adição das parcelas é sempre 101. 101, 101, 101. E observe, então, pessoal, o que ele deduziu aqui? Que quando ele adicionava, então, essas parcelas, você tinha 101 vezes. Ele observou que, juntando-se de 2 em 2, eu terei quantas parcelas? 50 parcelas. Então, ele fez 101 vezes 50, multiplicação por 0, só baixar. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5. Então, ele chegou em 5.500. Então, observe, pessoal, que a soma dos termos de uma PA nada mais é que o primeiro termo mais o último termo, que a gente chama de AN, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, essa aqui é a adição que determina a soma dos termos de uma PA. É o primeiro termo mais o último, tudo isso aqui multiplicados pelos 100 termos, porém eu quero só metade, porque eu formo pares, ou seja, metade de 100 aqui é 50, 50 vezes o 101. Então, depois de refinada, com a colaboração de Gauss, a gente obteve aqui, então, nosso 100 é o N, que é a quantidade de elementos. Então, depois do refinamento de ajuda de Gauss, a gente conseguiu a soma dos termos de uma PA. Então, você pega o primeiro e adiciona com o último, multiplica pela quantidade de termos da PA e divide por 2, que é a metade. Então, observe, pessoal, como essa equação aqui é uma equação verdadeira. Tendo, então, uma PA qualquer, utilizar a mesma que eu usei já hoje ali, 2, 4, 6 e 8. Só para a gente observar. Aqui a gente viu que dá 20 a soma dos termos. Então, a soma dos 4 primeiros termos, a gente já observou que é 20. Mas utilizando aquela expressão ali. Então, a soma dos N termos será o nosso A1 mais o AN, que é o último termo, vezes a quantidade de termos que é N, dividido por 2. Então, olha só, eu quero determinar a soma dos 4 primeiros. Então, a soma dos 4 primeiros será o A1, quem é o primeiro termo? 2, mais o AN, quem é o último termo? 8. Tudo isso aqui vezes a quantidade de termos. Quantos termos eu tenho? 4. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a soma dos 4 primeiros termos dessa PA será 2 mais 8, ou 8 mais 2, 10. 4 dividido por 2 é 2. Então, a soma dos 4 primeiros termos dessa PA será o dobro de 10, que é 20. Então, observe que utilizando essa expressão, essa equação aqui, eu chego em 20 exatamente se eu somar aqui mentalmente. Então, observe que essa equação aqui ela é válida, ok? Então, dá uma boa olhadinha, tá? Então, interpolação, você completa os meios aritméticos para transformar, então, a sequência em uma PA. Soma dos termos da PA, você adiciona todos os elementos da sequência. Por exemplo, se eu quiser os 10 primeiros e a soma dos 10. Se eu quiser os 20 primeiros e a soma dos 20. E assim sucessivamente. Então, dá uma boa olhadinha aí, pessoal. Dá uma boa olhadinha aí.
A adição dos extremos dividido por 2 dá o central, isso também é importante. Então, tira um print aí. Pessoal, então, dando continuidade lá nas nossas resoluções de exercícios, ontem a gente conseguiu, então, resolver a questão número 1, e vamos dar uma olhadinha lá em mais algumas questões envolvendo, então, as sequências e as progressões aritméticas. Então, vou resolver lá a questão número 2. Então, dá uma olhadinha lá. Determine o 10º termo de uma progressão aritmética, sabendo que o primeiro termo é 2017 e a razão é 7. Então, olha só, determine o 10º termo. Então, o A10 aqui é o que eu quero determinar. Outra informação que eu tenho, pessoal, é que o primeiro termo dessa progressão é 2017. E também sabemos que a razão dessa progressão aqui é 7 unidades. Então, eu quero determinar aí o A10, eu sei o A1 e sei a razão. Para mim determinar o 10º termo dessa progressão, eu utilizo o termo geral, que é o AN igual ao nosso A1 mais o número de termos dessa sequência menos uma unidade vezes a razão. Então, para mim localizar termos mais distantes, aí eu utilizo o termo geral. A n igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Como eu quero determinar aqui, pessoal, o 10º termo, observe que o nosso n aqui vale 10 unidades. Então, o nosso n aqui vale 10. Agora é só substituir. A n é o A10, igual ao A1. O A1 é 2017, mais n, que é 10, menos 1, vezes a razão. A razão aqui é 7 unidades. Então, nosso A10 terá igual 2017, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 7. Então, o nosso 10º termo dessa progressão será 2017 mais 9 vezes 7, ou 7 vezes 9, 63. Então, o A10 dessa progressão será 2017 mais 63, 2080. Então, 2017 mais 63, 2080. Então, observe, pessoal, lá, que a alternativa correta que a gente tem lá é a letra D, de dedo. Então, a letra D, D. Então, observe, pessoal, que o grau de dificuldade dessa questão aqui não é alto, tá? Mas é sempre importante a gente ir observando, certo? Então, dá uma olhadinha aí. Questãozinha lá, então, número 3, que é uma questão do Enem. Então, olha só. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalham na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares.
Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, termina os seus trabalhos no último andar, na conclusão da reforma. O mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes elétricas e hidráulicas, por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então, observe o seguinte, pessoal, que nas reformas ali de João, então nas reformas de João, nós temos uma PA que varia de 2 em 2. Então, andar 1, andar 3, 5, 7, 9 e assim sucessivamente. Então, observe que João trabalha nos andares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Já o seu colega lá, o Pedro, também tem uma PA no seu repertório, mas a PA dele, a variação é um pouquinho maior. Ele varia de 3 em 3. Então, 1, 4, 7, 10, 13 e assim sucessivamente até chegar lá no último andar. Aí, pessoal, observe o seguinte, que houve 20 andares que eles trabalharam juntos, ou seja, fizeram a parte elétrica e também fizeram a parte hidráulica. Isso significa também, pessoal, na questão, a informação, é que eles terminaram juntos a obra, certo? Eu quero saber a quantidade de andares desse edifício. Então, preste muito atenção, pessoal, que quando eu efetuo a junção dos andares que eles trabalhavam juntos, existe uma nova PA. Ou seja, eles trabalharam no andar 1 juntos, voltaram a trabalhar juntos no andar 7. Então, observe que eles repetiram o serviço no 1, no 7 e mais alguns, assim, até contabilizar 20 andares que eles trabalharam juntos. Então, aqui, pessoal, existe uma PA que define os andares que eles trabalharam juntos. Ou seja, no andar 1, no andar 7. Então, observe que aqui variou de 6 em 6, de 1 para 7, variou aqui 6 unidades. Então, de cada 6 em 6 andares, eles irão trabalhar juntos. Então, observe o seguinte, se eu fosse adicionar aqui 6 unidades, o próximo andar que eles iam trabalhar juntos é no andar número 13. E aí, no próximo, no 20, e assim sucessivamente. Pessoal, aqui, para a gente determinar o número de andares desse edifício, basta nós determinar o A20, porque se existe 20 andares que eles trabalharam juntos, eles irão trabalhar eles irão se encontrar no último andar, que nada mais é do que o 20º de encontro deles. Então, nosso objetivo aqui nada mais é do que determinar o A20 dessa progressão, que eles trabalham na parte elétrica e hidráulica ao mesmo tempo. Então, aqui eu vou determinar o A20. Para determinar o A20 é termo geral. É o AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes a nossa razão. Pegando, então, aqui a PA que eles trabalham juntos, o AN é o 20º andar que eles trabalham juntos. O A1 é o primeiro termo, que é 1. Mais N é 20, menos uma unidade, vezes a razão. Observe que a variação de um termo, de um elemento até outro, é 6 unidades. Então, a razão é 6. Então, o A20 será igual a 1 mais 20 menos 1, 19, vezes 6. Então, o A20 será igual a 1 mais 19 vezes 6, isso aqui é 114. Olha só, 6 vezes 9, 54, vai 5.
6 vezes 1 é 6, mais 5 é 11. Então, 114. Então, a 20 será igual. 1 mais 114 é 115 unidades. Então, olha só, pessoal, eles terminaram a obra no andar 115, onde corresponde ao 20º andar que eles trabalharam juntos. Então, a alternativa correta que a gente tem lá é a letra D. D. Então, esse edifício tem 115 andares. Então, dá uma boa olhadinha nessa questão, tá, pessoal? Essa questão aqui é uma questão de grau de dificuldade médio, tá? Porque você tem que associar isso aqui, tá? Certo? Então, essa associação que leva uma dificuldade um pouquinho maior, certo? Caiu nessa resolução aqui, é tranquilo. Então, dá uma boa olhadinha aí, cara. Bem, questão número 4. Então, pessoal, a questão número 4 diz assim: um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos diários para o condicionamento de um maratonista que se recupera de uma contusão. No primeiro dia, ele corre 6 quilômetros. Dias subsequentes, acréscimo de 2 quilômetros à corrida de cada dia imediatamente ao anterior. O último dia de treino será em que o atleta correr 42 quilômetros. O total percorrido pelo atleta nesse treino, do primeiro dia em quilômetros, corresponde a... Pessoal, então, observe aqui as informações que você tem na questão. Então, observe que é uma PA. Uma PA cujo primeiro termo é o primeiro dia. 6 quilômetros esse atleta correu. Dias subsequentes vai aumentando de 2 em 2 quilômetros. Então, de 6 foi para 8 quilômetros, para 10 quilômetros, e assim sucessivamente até chegar no último dia. No último dia, esse atleta correu 42 quilômetros. Aí, pessoal, pede para você determinar a soma dos quilômetros percorridos por esse atleta durante toda a sua recuperação. Então, você vai adicionar todos os elementos dessa sequência. Então, observe, pessoal, para a gente determinar a soma dos termos de uma PA é o seguinte: é o nosso A1 mais o AN vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, observe o seguinte: soma dos N termos. Quantos termos tem essa PA aqui? Não faço ideia de quantos tem. Certo? Então, a primeira coisa, eu vou ter que descobrir o valor de N. Como que eu vou descobrir o valor de N? Vou apelar para o termo geral. Observe que você sabe o último termo, você sabe o primeiro termo, você não sabe a quantidade de termos, você sabe a razão. Então, a única variável que eu tenho aqui é a variável R, é a variável N, que é o que eu preciso descobrir para completar a soma dos termos dessa PA. Então, observemos o seguinte: o último termo, 42. O primeiro termo, 6. Mais N menos 1 vezes a razão. Qual é a razão dessa PA? 8 menos 6, 2. 10 menos 8, 2. Então, a razão dessa PA é 2 unidades. Então, nós temos o seguinte: observe que C6 aqui ele está adicionando, operação inversa da adição, subtração. Então, fica assim: 42 menos 6 igual. Observe, pessoal, que o 2 ele está multiplicando tanto N quanto menos 1. Então, aqui eu aplico a propriedade distributiva. Então, vai ficar assim: 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, olha só: 42 menos 6, 36. 42 menos 6 é 36. Igual a 2N
menos 2. Então, olha só, pessoal, agora eu vou isolar. Quem tem variável fica no termo, quem não tem vai para o outro. Vai ficar assim, 36 mais 2 igual a 2n. Então, olha só, 36 mais 2 é 38, igual a 2n. Lendo da esquerda para a direita, o nosso n será igual. Observe que o 2 está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 38 dividido por 2 é 19. Então, essa PA tem 19 termos, ou seja, 19 dias que esse atleta efetuou esse treinamento. Agora é só substituir. Soma dos 19 primeiros termos dessa PA será o A1, que é o primeiro termo, 6, mais o AN, que é o último, 42, vezes a quantidade de termos, que é 19, tudo isso aqui sobre 2. Então, a soma dos 19 primeiros termos dessa PA será 6 mais 42, 48, vezes o nosso 19 dividido por 2. Então, a soma, pessoal, dos 19 primeiros termos da PA será 48 é par, posso dividir por 2. Metade de 48, 24, vezes o nosso 19. Então, a soma, pessoal, dos nossos 19 primeiros termos dessa PA será, faz aqui, 24 vezes 20, 480. 480 menos 24, 480 menos 24, 456. 456. Então, esse atleta correu 456 quilômetros. Então, a alternativa correta que a gente tem lá é a letra C. Pessoal, nada impede que você monte lá essa conta, 24 vezes o 19. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18, mais 3, 21. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 6, 5, 4. É o mesmo 456, certo? Então, dá uma olhadinha aí nessa questão. Questão aí boa também, tá? Bem sossegado. Dá uma olhada aí. Se tiver dúvida, pergunta. Continuando, então, lá, pessoal, questão número 5. Questãozinha lá, número 5. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 até 2021, em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas, que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, olha só, 2012, 2013, 2014, 2015 e assim sucessivamente. Então, você observa lá as toneladas de arroz produzidos. Então, olha só o que pede nessa questão. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzido de 2012 a 2020 será. Então, observe o seguinte, pessoal. Primeira coisa que a gente vai observar é que a gente consegue montar uma progressão aritmética com as toneladas citadas. Então, aqui nós temos uma PA, cujo primeiro termo ali é 50,25 toneladas. Próximo termo que a gente tem ali é 51,50 toneladas. E assim sucessivamente até chegar lá em 2021. Só para você observar aqui a nossa razão. Então, observe o seguinte, pessoal, o que eu sei de informação nessa questão? Eu sei o A1. O A1 aqui é 50,25. Sei também a razão. Como que eu
calculo a razão, pego aqui os 51,50 e desconto com os 50,25. Então, olha só, 51,50 menos 50,25. Isso aqui vai nos fornecer a razão. Então, eu transformo aqui, que eu não consigo tirar 5 de 0, ficar 4 aqui é 10. 10 menos 5 é 5, 4 menos 2 é 2, vírgula embaixo de vírgula. 1 menos 0 é 1, 5 menos 5 é 0. Então, a razão aqui é 1,25. Então, a razão aqui é 1,25. Essa é a nossa razão. Pessoal, outra coisa que a gente consegue observar aqui é a quantidade de elementos dessa PA. Está dizendo que vai de 2012 até 2021. Então, olha só, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, tem 10 termos essa progressão. Então, olha só, o N aqui é 10. E o objetivo é saber a soma, ou seja, a quantidade de toneladas produzidas nesse período. Então, para a gente determinar a quantidade de toneladas, é só a gente efetuar a soma dos termos dessa PA, que é o nosso A1 mais o AN, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, olha só, soma dos N termos. Quantos termos tem essa PA? 10. A1 é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 50,25. Mais o último termo. Quem é o último termo dessa PA? É aí que você não sabe. Mas como que eu calculo o último termo da PA? Posso aplicar aqui o termo geral, que eu tenho A1, tenho a quantidade de termos e também tenho a razão. Então, aqui eu aplico o termo geral, que é o AN, igual ao A1, mais N menos 1 vezes a razão. Então, o AN é o A10, que é o último termo. A1 é o primeiro, 50,25. Mais N menos 1. N é 10, menos 1, 9. Vezes a razão. A razão é 1,25. 1,25. Então, olha só, o A10 será igual a 50,25 mais 9 vezes 1,25. Então, olha só, 1,25 vezes 9 unidades. Então, olha só, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22, vai 2. 9 vezes 1, 9, mais 2 é 11. Então, olha só, 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. 11,25. Então, aqui temos 11,25. Então, nosso A10 aqui será igual. Então, eu tenho 11,25 mais 50,25. 5 mais 5, 10, vai 1. 2 mais 2, 4, mais 1 é 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 0 é 1. E 5 mais 1 é 6. Então, no ano de 2021, vai produzir 61 toneladas e 500 quilos. Então, aqui, essa é a resposta do A10. Sabendo o A10, eu consigo calcular agora a soma das toneladas. Então, aqui temos 61,50 ou 0,5, como que, vezes a quantidade de elementos. Quantos elementos eu tenho? 10. Tudo isso aqui dividido por 2. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA será: efetua essa adição, 50,25 mais 61,5. Então, olha só, 61,5 mais 50,25. 0 mais 5 é 5. 5 mais 2 é 7. 1 mais 0 é 1. E aqui 6 mais 5 é 11. Então, temos aqui 111
1,75. Tudo isso aqui vezes 10 dividido por 2, que é 5. Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PA será... Então, basta aqui agora eu multiplicar por 5 esse 111,75. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, vai 3. 5 vezes 1, 5, mais 3 é 8. 5 vezes 1 é 5. E 5 vezes 1 é 5. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, a quantidade de toneladas produzidas de arroz é 558,75. Então, a soma das toneladas produzidas de arroz é 558,75. Então, observe lá, pessoal, que a alternativa correta é a letra D, de dado. Então, a letra D de dado. Pessoal, então, observe, tá, essa questão. Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa, mas observe aqui, isso aqui é continha, tá? Multiplicação com número decimal é muito importante que você esteja exercitando sempre. Então, por hoje é só, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta. Um grande abraço a todos e até mais.